Alegreteiros aqui conosco. Amém? Vamos pregar, né, gente? Ninguém vem aqui só para chorar também, não. Eu estava lá, o pastor mandou me dar esse desafio, essa honra de trazer uma palavra para você nessa manhã e à noite. Eu já preguei sobre algumas coisas, eu queria falar com vocês hoje sobre algo que eu sempre gostei de falar. Porque, queridos, é muito bom estarmos na casa do Senhor, é muito bom a gente mostrar para as pessoas o que a gente é aqui dentro da igreja. É muito bom a gente olhar para as pessoas e falar assim, olha, o Diego, essa pessoa é legal, né? O Irã, essa pessoa é legal. Mas eu fico me perguntando às vezes, quando Deus te troca de ambiente. Porque muitas vezes, a gente está aqui, é tudo muito lindo, tudo muito legal. Mas chega um momento que troca o seu ambiente. E o tema é, quem é você quando muda o ambiente? Esse ambiente que você pode estar, ele pode ser um ambiente na escola, no seu trabalho, ou numa outra cidade. Mas muitas vezes quando você muda o seu ambiente, quem é você? Quem sou eu quando o meu ambiente muda? E eu quero falar sobre esse tema, sobre Daniel. A Rosana perguntou, você vai falar sobre o quê? Eu falei, Daniel, ela disse na cova dos leões, né? Eu disse não. Você fala de Daniel, você fala assim, gente, é a cova dos leões. Mas hoje eu quero falar sobre o comecinho, lá atrás, quando tudo começou. Daniel capítulo 1 fala que Nabucodonosor foi lá e sitiou a cidade, levou alguns utensílios do templo. E ele levou quem? Os jovens. E aqueles caras estavam ali vivendo a vida deles de forma tranquila, eles estavam ali vivendo de forma tranquila, sem problema nenhum. Estava tudo bem. Como pode ser que esteja você vivendo hoje, eu vivendo hoje, está tudo certo. De repente acontece alguma coisa, eles são tirados daquele ambiente que eles viviam, são levados para um outro lugar. E quando eles chegam naquele lugar, queridos, tudo começa a acontecer para mudar quem aquele cara era, quem ele era. E ele teve que mostrar para as pessoas, e principalmente para Deus, quem ele era quando mudou o ambiente. Queridos, eu me preocupo muito com isso. Às vezes a gente está num lugar, aquilo que você faz, você pensa que não. Mas sempre tem alguém olhando para você. Sempre tem. Eu não estou falando que você tem que estar preocupado, que você vai falar de você, não é isso. Mas você fala assim, eu não sou espelho para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém. Quem sou eu para ser isso? Mas sempre vai ter alguém olhando, meu Deus, olha como é que o Irã fala, como é que o Irã faz, como é que o fulano faz, olha aquilo ali, se você nem sabe às vezes. E se você muda esse seu ambiente e você é uma outra pessoa, como é que fica Deus nesse negócio? Capítulo 2 fala assim, ó, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo. Ele levou alguns utensílios para o templo e colocou na casa de tesouro do seu Deus. Aí eu pergunto para você, nesse momento que Daniel é levado, a gente pode pensar assim, nada acabou, não tem mais como. Vou matar esse cara. Mas ele fala assim, ó, que Deus permitiu que levasse. Foi Deus que deixou que ele fosse para aquele lugar. Talvez Nabucodonosor estivesse achando que estava no controle de tudo, que estava fazendo o que ele queria fazer. Mas, queridos, quando você muda de ambiente, e as coisas às vezes não são como você quer que seja, grave isso no seu coração. Eu sou testemunha disso. Deus nunca perde o controle de nada. Queridos, aconteceram algumas coisas na minha vida esses dias. Todos aqui, a maioria deve saber que agora dia 10 de abril, a minha mãe faleceu. E eu fui para lá, passei uma semana lá com ela na UTI. Voltei para cá. No dia 5 de abril, a Rosana chega.
no dia 10 ela faleceu. Foi a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida, com toda certeza. Gente, quando você recebe a informação que a sua mãe faleceu, na hora você fica sem rumo, assim. Eu fiquei, e agora que eu vou para onde agora? Até hoje eu me pego à tardezinha querendo ligar para ela. Aí eu não tenho mais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu estivesse sozinho aqui, teria sido muito mais difícil. Mas Deus não perde o controle. E a Rosana veio, estava aqui comigo na hora, e foi muito mais fácil passar por aquele momento, aquele começo ali tudo. Né? Assim foi com esse cara. Ele tinha que mostrar quem ele realmente era num ambiente que não era o ambiente dele. Amigos, você ser uma pessoa legal aqui na igreja é muito fácil. Agora lá fora, como é que são as coisas? Quem é você lá fora? Nem tudo que acontece na sua vida, porque se você perder uma mãe, alguns aqui já devem ter perdido. Você fala assim, não, mas agora Deus descontrolou o negócio, né? É a mãe dele, gente. E eu achei que eu ia ficar muito mal. E o meu irmão, mais ou menos. Mas foi o contrário. Porque quando eles me ligaram falando que ela tinha falecido, na mesma hora veio na minha cabeça. Ela na cozinha, lá com Jesus, fazendo quibe cru, fazendo charuto com repolho, arroz-cheria, com carne assada de panela. Isso que eu vi. Mas o mais legal de tudo é que ela não sentia mais nenhuma dor. Deus falou assim, meu filho, eu não perco o controle. Aquele cara foi para aquele lugar que ele não conhecia nada. Outra cultura, tudo diferente. E agora você tem que mostrar e entender que Deus, por mais que tudo vire de cabeça para baixo, nada sai do seu controle. Quando você consegue entender, queridos, isso, que tudo, eu digo tudo, é tudo. O que acontece está no controle dele, você consegue viver muito mais tranquilo. Porque Deus está nesse negócio, esse caos aí, o Senhor também está aí, né? Ele está. O ambiente pode mudar, queridos. Eu estou indo para a Pinda. O pastor Manu falou assim, eu fiz tua fita aí, não vai me decepcionar não, hein? Eu vou para um outro lugar. Eu posso mudar o meu lugar, mas eu não posso mudar a minha identidade. Daniel chegou naquele lugar, eles queriam mudar quem ele era. Mudaram, colocaram outras comidas para ele comer. Outras coisas, ele disse, não, eu vou continuar aqui. O ambiente pode mudar, mas nunca mude a sua identidade. O pastor Manu deu para o meu filho um conselho que eu falei para ele depois no carro. Falei, cara, tu pegou um conselho de graça que valeria milhões. Que graça. O pastor Manu poderia colocar o rastro para cima, né? Não perca a sua essência. E pode parecer brincadeira, mas eu sempre falo isso para o Luiz Eduardo. Eu sei quem o Luiz Eduardo é. Eu falo para ele, não perca isso. Porque, queridos, o pastor Mano falou assim, Luiz, vai aparecer muitas oportunidades. Nesse outro ambiente vai ter muitas coisas. Que não há, que às vezes você não tem. Mas não perca a sua essência. Eu digo para você, queridos, não perca a sua identidade. Porque muitas vezes, queridos, a gente vai para outros lugares e você é irreconhecível. Sabe o que acontece muitas vezes com pais? Meu filho, quando era criança, quem conhece, estava aqui, Fernando, e alguns que estão aqui conhecem a história dele, ele não era fácil. Né? Só que eu sabia quem era meu filho lá. Né? Quando a escola me chamava para reclamar dele, aí ela falava assim, olha, ele fez isso e isso. Eu falei, eu sei que ele faz essas coisas mesmo. Ele faz em casa também. Mas tem pai que fala assim, o meu filho fez isso aí. Meu filho, ele não faz essas coisas em casa não.
Porque muitas vezes o seu filho que está dentro de casa, o que está fora é outra pessoa. E lá fora ele tem outra identidade. E eu falo para os meus filhos, não sejam influenciados, sejam influenciadores. Queridos, hoje em dia é muito fácil você mudar a sua identidade, é muito fácil. Um influenciador que você segue, você começa a falar como ele fala, andar como ele anda. Daqui a pouco você vê e fala assim, ei, quem é esse cara? Não é mais aquela pessoa que eu conhecia lá atrás. A sua identidade foi mudada. Queridos, a pior coisa que alguém pode fazer na vida é perder a sua identidade, perder quem você é. Aqueles caras poderiam matar, eles pegaram Daniel, poderiam matar Daniel, mas eles não mataram, eles queriam transformar aquele cara. Muitas vezes, o ambiente que você vai, que você está, ele não quer te matar. Mas ele quer te transformar em alguém que você não é. Eu começo a colocar algumas coisas para você fazer, para você ver. Uma das coisas mais diabólicas que eu conheço hoje em dia, sabe o que é que chama, querido? Algoritmo. Se você ficar 5 segundos na foto parada, ele já sabe, opa, esse aqui ele gostou. 5 segundos. Está rolando lá. Você parou. 1, 2, 3, 4, 5. Ele entende que você gostou já. Vai aparecer coisa igual. E daqui a pouco você começa a ser alimentado por aquelas coisas. E passa um tempo, você fala assim, quem é? Está sendo transformado em quê? E aí vem a gente para pegar você na mesa e fala assim, ó, volta para cá, o teu lugar é aqui, ó. Não se deixe levar por essas coisas. Os caras colocaram tudo para Daniel mudar quem ele era. E ele disse, está tudo bem. E uma coisa que eles fizeram, queridos, foi trocar o nome deles. Eu sou muito assim, ligado com essa questão de significado de nome, sabe? Antigamente não tinha muito isso, mas hoje os pais se preocupam mais com isso. Mas olha só a diferença, queridos, para você entender. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, o Senhor ajuda. Esse é quem esses caras eram. Eles tinham a identidade deles, eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam, esse nome já fala muita coisa de quem eles eram. Aí chega lá, eles mudaram para Beltesazar, Bel protege. Sadraque, servo de Acu. Mesaque, quem é Acu? Abednego, servo de Nego. Você entende isso? Muitas vezes as pessoas querem mudar quem você é. Às vezes as pessoas mudam o teu nome. Porque querem mudar você, querem transformar você do que você não é. Nós temos que entender quem somos, queridos. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz com os meus filhos foi colocar neles identidade. Você é filho de Deus, você é isso aqui. Lá fora, não, você é isso, você é aquilo. Não, volta para cá, você é isso, você. Quantas e quantas vezes eu não sentei com os meus filhos somente para reafirmar quem eles são em Deus? Quantas vezes isso já aconteceu? Porque o povo lá de fora, eles querem tirar você desse foco. Eles querem mudar quem você é. Eles querem tirar você daquela linha. E a gente fica assim, pensando assim, meu Deus, e agora? Não. Eu tenho que saber quem eu sou. Daniel, ele fala assim, não, come isso aqui, Daniel. Essa comida aqui é top, ó. É o rei que come. Não, obrigado, não quero. E nós estamos nos alimentando lá fora de quê, queridos? Quando você pega e está num ambiente e muda. Opa, quem é esse cara que você está olhando ali? Mudou. Eu digo para vocês uma coisa. Mudaram o nome deles, mas não arrancaram a identidade deles. Pode até mudar o seu nome, queridos.
Eles foi mudado lá, beleza. Mas a identidade deles não foi mudada, porque eles sabiam quem eles eram em Deus. Eu te pergunto, você sabe quem você é em Deus? Ou você acha que você é uma pessoa que, hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra? Não deixe, queridos, que por mais que façam coisas que mudem o seu nome, mudem o seu ambiente, mudem a sua comida, não perca quem Deus falou que você é. Não perca isso jamais. Porque onde eu vou, queridos, eu procuro ser a mesma pessoa. Às vezes não dá certo, mas muitas vezes, porque queridos, aqui, muitas vezes as pessoas te veem aqui dentro, lá fora elas estão te vendo também. Eu não posso chegar e falar assim, o irmão lá na igreja é desse jeito, lá fora ele é outro. Quem é você quando muda o ambiente? Quem é você? Quem é você quando está no celular sozinho? Só você e o algoritmo. Você já se perguntou sobre isso, querido? Quem é você? Quantas vezes eu já tentei falar com pessoas que achavam que eram algo, quando Deus disse que ela era outra coisa. E quando ela entende o que ela é, queridos, pode vir o que vier, porque você sabe quem você é e quem foi que colocou a sua identidade em você. Você sabe disso. Sabe qual é o grande problema de você negociar sua identidade? Quem não tem identidade negocia princípios. E todos os princípios eles são inegociáveis. Sabe, quando você não tem a sua identidade firmada em Deus, qualquer coisinha que te fala assim, é verdade, eu vou sair daqui e vou fazer isso. Você começa a quebrar princípios e você começa a se ferrar mesmo, querido. Mas quem sabe quem é em Deus, quem sabe quem é o Senhor, não negocia princípios. Jamais. Quando alguém vier contra você, querendo tirar você do seu prumo, da reta que você está seguindo com o Senhor, seguindo os princípios do Senhor e quer quebrar aquilo, você fala assim, eu não posso fazer isso, porque eu tenho um Deus. Eu sirvo esse Deus, eu não posso quebrar esse princípio. Assim foi na vida de Daniel. Quem é que você acredita ser, determina o que você aceita, o que você rejeita e aonde você vai. Nem sempre quem fala que te ama realmente te ama. Nem sempre quem fala para você em algum lugar, você tem realmente que ir naquele lugar. Nem sempre. Olha, quem tem princípios, quer dizer, ele não vai em lugar onde ele não tem que ir. Ele não aceita qualquer coisa. Ele tem os pés deles firmados em Deus. E nada vai tirar ele do foco. Quando você entende isso, em vez de você ficar atrás de pessoas para ter mesa, você vai ser aquela pessoa que vai fazer as mesas para abençoar a pessoa. Porque você sabe quem você é. Não negocie os princípios do Senhor, querido. Não faça isso. Quando você negocia, querido, você começa a cair num abismo que muitas vezes não tem saída. E se você não sabe quem você é em Deus, você vai saber hoje nessa palavra. Você vai saber quem você é. Porque muitas vezes a gente está perdido, né? Principalmente a geração nova. Nossos filhos, nossos netos aí que estão vindo. Essa geração, eles estão totalmente perdidos. Mas existe os 50 mais. Vai mudar essa história. Cadê os 50 mais, gente? Levanta a mão aí. Assim, pessoal. Não, tu já é 60 mais já. Não vem não, tu é 60 mais. É essa geração dos 50, dos 60, e muitas vezes dá o rumo para as pessoas, para esses jovens.
Mostra quem eles são, a identidade que eles têm que ter. Porque se você deixar o mundo, deixar o celular fazer isso, querido, vai estar tudo ferrado. Na internet não tem princípio, não tem nada, é só coisa, se você não souber filtrar, é algo problemático. E acaba que as pessoas começam a achar que são aquilo que a internet fala que elas são. Identidade fraca. Não deixe nada tire você. Agora eu vou ler João capítulo 10, João 1, 10, até o 12. Você vai saber agora quem você é. Gente, por favor, gravem isso. Anote esse versículo aí. Anote essa passagem bíblica. João 1, 10 ao 12. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqueles que era seu, mas os seus não receberam. Agora escute isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe quem você é, querido? Você é quem? Sabe o que é um filho, gente? Quem é filho tem acesso total ao Pai. Quem é filho sabe quem eles são. Quem é filho sabe quem é o Pai. Quem é filho não negocia princípios. Quem é filho não deixa que nada tire você do rumo. Você fala assim, ó, você é isso, você é aquilo. Você fala assim, não, eu sou filho. Agora eu te pergunto, você se sente filho de Deus? Eu espero que sim, porque quando você é filho, as coisas mudam completamente. Eles acham que não tem ninguém que tinha mais completa inferioridade do que eu quando eu era adolescente. Todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo era melhor no futebol. Tudo. E eu sempre, eu não sou bom não. Mas um dia, eu me lembro desse dia, eu orando ao Senhor, Deus falou assim, cara, você é filho. Se você é filho, você é o cara. Eu falei, rapaz, eu sou filho dele, cara. Como que eu posso ficar aqui me achando menor do que os outros? Se eu sou filho. Então, daquele dia em diante, tudo mudou na minha vida. Tudo, queridos, porque eu entendi. Sabe o que acontece muito hoje? Nós deixamos as pessoas de fora dizer quem você é. Deixe Deus falar quem você é. Não é melhor? Queridos, muitas vezes não é o ambiente que vai te mudar. Não é só você estar naquele ambiente, mas é a sua decisão. Daniel, ele estava no ambiente, ele não pôde evitar estar naquele ambiente. Ele foi levado para ele tinha que estar lá. Mas o que manteve ele puro, ele fiel ao Senhor, foi a decisão dele. E muitas vezes, quando você é instigado a você decidir algo, a gente decide errado. Daniel, você quer comer essa comida aqui? Não quero. Você quer fazer aquilo ali? Não, vai ficar aqui mesmo. E às vezes, para agradar as pessoas, a gente fala assim, não, mas eu vou fazer isso aqui. Daniel falou assim, não, eu não quero. Porque eu sei quem eu sou. Você pode até ser levado para um ambiente que você não quer estar nele. Mas o que você decide fazer lá dentro é que vai mostrar quem você é. Quem você é no Senhor. Ontem mesmo eu estava num casamento. Festa, tudo lá. E passava bebida para cá. Bebida para lá. E para lá. E para cá. Eu dizia, não bebo, não bebo. Você olha para mim, não bebe? Não bebo, meu amigo. Por que você não bebe?
Só um pouquinho. É nosso amigo que está casando, para celebrar o casamento dele. Me dê um suquinho aqui que eu celebro com ele também no suco. Suco verde, tem suco verde? O ambiente talvez não fosse um ambiente que seja um ambiente que eu poderia até estar, queridos. Mas não é ele que define quem eu sou, é a minha decisão. Eu posso estar dentro daquele lugar, como o Daniel estava lá. Decidir ele não fazer o que ele tinha que fazer. É a decisão dele. Por quê? Porque você tem que saber quem você é. O ambiente não pode mudar quem você é, queridos. Decida se manter como Deus quer que você seja. Eu sei que lá teremos muitos desafios, muitas coisas lá em Pina. Muitas coisas a gente vai ver, a gente vai ter a oportunidade de acessar. Mas eu, na minha cabeça, vou fazer o que o pastor mandou, porque a palavra foi para o Luiz Eduardo, eu peguei para mim também, né? Não perca a sua essência. Vai chegar uma situação aqui, opa, minha essência é essa daqui, eu vou para cá. Chegou aquela coisa ali, não, a minha essência é para cá. Foi isso que eu fui forjado por Deus. Não para negociar, não para decidir o contrário. E muitas vezes você vai ver lá fora as pessoas fazendo coisas que não tem nada a ver com ela, mas só porque o outro faz também, eu também vou fazer. Não deixe, jamais, esses ambientes onde você possa ser colocado, influencie você. Por mais que você seja ridicularizado às vezes. Ah, esse cara é crente. Já aconteceu muito isso comigo, querido. E se é para me ser ridicularizado por ser crente, tá ótimo. Porque eu prefiro que eles fiquem chateados do que eu chatear meu Deus. Para mim é muito melhor. E muitas vezes a gente não consegue dizer não para aquelas coisas porque a gente quer ser legal com as pessoas, sabe? Ah, mas se eu falar que isso aqui vai ser muito bom, então eu vou fazer. Negociou o princípio. E aí, meu amigo, você começa a definhar de uma forma que você muitas vezes para levantar é bem difícil. Sabe aquele negócio que todo mundo faz? Você que é os 50 a mais, quando falava assim, ah, por que está fazendo isso, menino? Todo mundo faz. O que a mãe dizia para a gente? Você não é todo mundo. Quando alguém te pedir algo, para você fazer algo, fala assim, Deus vai falar assim, ei, você não é todo mundo. Querido, você que carrega Cristo no coração, você é diferente. Não adianta. É diferente, você tem algo que carrega que muitas vezes as pessoas não vão nem entender. Porque muitas vezes as coisas de Deus para o mundo é loucura. Então, como fala assim, você é diferente, né? Eu falei, eu sou diferente. Mas por que eu sou diferente tanto assim? Porque eu sou filho. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei onde eu quero chegar em Deus. Porque você vai ver lá na frente, depois Daniel passou por todas essas situações, Deus vai exaltar ele. Mas não foi assim, ó. Vai lá, faz isso não. Ele passou por toda a situação. Você fica perguntando assim, Deus, quando é que eu vou ser exaltado? Quando é que eu vou vencer na minha vida? Talvez você ainda está no processo de você ser testado. Testar sua identidade, testar quem você é. Saber se você realmente está com a casca grossa já de verdade. Porque todo o propósito que Daniel ia viver lá na frente tem que passar pelo processo. Ele tinha que passar por tudo isso. Ele não foi para aquele lugar por acaso. Tinha alguma coisa para ele fazer naquele lugar. E aí, de repente, capítulo 2, a Bíblia fala que o rei teve um sonho. Só que o rei ele foi muito esperto. Assim, sabe? Nabucodonosor foi muito esperto. Assim, eu tive um sonho e quero saber a interpretação desse sonho.
chama os magos aí, a galera todinha aí, os adivinhos, chama todo mundo aí, os astrólogos e tal. E os caras falam assim, beleza, rei, qual que foi o sonho que você teve? Fala pra gente vai interpretar para você. Não vou contar, não. Me falem o sonho que eu tive e o que tem. E aí também interpretem. Aí os caras começaram a se bater, meu amigo. Se bater. E o rei colocou um decreto muito duro. Quem interpretar será honrado e tal. E quem não interpretar vai morrer. E os caras começaram a se bater para lá, se bater para cá. Não conseguiam de jeito nenhum fazer com que aquele sonho, que aquele rei fosse interpretado. Quem estava lá, quietinho no cantinho dele lá? O cara que não negociou o princípio. O cara que sabia que era filho de Deus. O cara que mesmo mudando o nome dele, ele não perdeu a identidade dele. Ele estava lá, posicionado naquele lugar, que ele tinha que estar naquele lugar. E os caras não conseguiram interpretar o sonho. Ficaram tudo maluco lá, os caras vão morrer já. Quando eles estavam para serem mortos, Daniel perguntou, o que aconteceu? Por que esse decreto tão duro do rei? Não, porque o rei teve um sonho ali. Ele quer que o cara fale qual o sonho que ele teve, sem que ele conte, e a interpretação. E aí começa, queridos, Deus começa nesse momento a exaltar Daniel. Olha só a diferença. Daniel, em vez de ele falar que podia fazer, ele fala assim, somente Deus pode revelar esse sonho. Ninguém mais poderia revelar esse sonho, como ser Deus. E Deus revela os seus sonhos para quem? Os filhos. Ele não se desespera, ele não reclama, ele não foge. Ele faz algo, queridos, que muitas vezes a gente negligencia. Mateus 6,6. Queridos, como que está hoje, na sua vida, eu vou falar por mim também, o seu Mateus 6,6? Queridos, você não tem, a gente não tem noção do poder que tem a nossa oração. Porque é um filho orando para o pai. Aqueles caras foram procurar na astronomia, na astrologia, na magia. Daniel foi procurar onde? Em Deus. Quem tem identidade, queridos, não procura coisas mundanas, eles procuram coisas em Deus. Quem é filho, queridos, quando a coisa aperta, ele fala, vai diretamente para o pai. E ele ora. Queridos, o que não resolve na pressão, resolve na presença, tá? Não deixe que as pressões resolver tudo na pressão. Resolva na presença do seu pai. Um tempo atrás, um amigo ao GC, matador de onça. Quem é o matador de onça aqui da igreja? Quem conhece o matador de onça? É o Rony. Queridos, o Rony é um cara de muita oração. Eu aprendi muito com esse cara. E o Rony, ele fala assim, não, precisa ir lá na igreja orar. Minha esposa está doente, eu queria orar na igreja. Porque ele fala assim, ó, orar na minha casa é bom, mas na casa de Deus é diferente, né? Eu disse, não, meu amigo, é verdade. Você quer orar lá que horas? Ele disse 5 da manhã. Aí eu falei, 5 da manhã, né? Ele disse, amigo, consegue a chave e tal, que eu vou lá e tal. Ele disse, tá bom, eu vou conseguir. Aí passou um tempo, aquele negócio, rapaz,
Vai orar com ele. 5 da manhã. Aí a gente começa a dar desculpa, né? Falei, Rony, eu tô sem carro. Eu te pego. Queridos, vou provar para vocês agora como era a cor de Deus. Eu não tenho carteira de motorista para moto. Eu não tenho. Porque eu tenho um pavor de moto. Ele ia me pegar de quê, o Rony? De moto. Foram 21 dias aqui. 5 da manhã. Quando a coisa apertou para ele, queridos, a esposa dele estava doente, estava muito mal. Ele não foi atrás de muitas coisas, ele correu para os pés do pai dele. A gente ficava aqui, a gente chorava junto, a gente orava junto. Quando terminava a oração, a gente ia sair nele, ele espera que eu vou beber aqui uma água. Bebi água no bebedouro e fala assim, a água daqui é abençoada. Ele disse, falava, né? Porque para ele, a casa do pai dele é tudo legal, é tudo bênção. Ele disse, eu vou beber essa água também, se ela é abençoada, eu vou beber também. E você, quando está no desespero, para quem que você corre, queridos? Quem tem identidade, corre para o Pai. Quem não tem, corre para o desespero. Daniel, ele sabia quem era o Pai. Ele sabia que Deus podia interpretar aquele sonho para ele. Ele sabia disso. Ele disse, olha, rei, fica tranquilo, que Deus pode interpretar esse sonho. Deus revela no quarto e exalta você no público. Mas tem gente que não quer ir para o quarto, mas quer que Deus exalte. Muitas vezes, queridos, eu já fiquei, nesses últimos meses que eu fiquei aqui sozinho, o Eduardo estava trabalhando 5 da tarde até 11 da noite. Então eu ficava muito tempo sozinho em casa. E eu falava, Deus, está perfeito para Mateus 6,6. Não tem a esposa para ficar pedindo para fazer as coisas, né? Está quebrado aquele negócio ali, né? Ela não estava aqui. Tem um monte de coisa para arrumar lá, você já. E ficou para mim fazer. Não tinha um filho para ficar no violão. Bram, bram, bram. Era só eu em casa. Eu dizia, Deus, eu vou ficar só eu e estou aqui agora, até às 11. Queridos, quantas vezes, nesses momentos, Deus me deu direção, Deus me deu resposta, Deus me deu tantas coisas. Quando momentos que eu queria me desesperar, mas eu sabia quem eu era em Deus. Deus, eu vou para os teus pés. Não deixe de exercitar o seu Mateus 6,6, queridos, porque muitas vezes a gente negligencia isso. Fica nisso aqui muito tempo, às vezes. Mas você não consegue, muitas vezes, ficar olhando a face do teu Deus ali no teu quarto, ali, 30 minutos. Eu sou daquele tipo que muitas vezes eu não falo nada. Eu paro, fico lá, às vezes deitado ou sentado, calado. Fico tentando ouvir a vozinha de Deus falando comigo. Deus, eu estou com esse problema assim, 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 assim. E fico calado muitas vezes. E lá, dentro do meu quarto, muitas vezes, Deus deu todas as respostas que eu precisava ter. Então, meus amigos, não deixem de ter isso no coração de vocês, porque o Mateus 6,6 faz diferença. Uma das coisas que às vezes a gente quer ser usado por Deus, né? Poxa, eu queria tanto que Deus me usasse. Deus usou Daniel porque ele foi fiel a Deus, queridos. Aquele cara passou por muitas situações até chegar ao ponto de ele ser exaltado pelo Senhor.
A fidelidade do Senhor tem que estar constante na sua vida. Eu sou fiel hoje, amanhã eu não sou mais. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Daniel sabia que ele permanecendo fiel, Deus iria honrar aquele cara. Eu sei, queridos, que hoje em dia, nesse mundão que nós estamos vivendo aí, totalmente tudo deturpado, se manter fiel é difícil. Mas, se você sabe quem você é, se você sabe que você é filho, se você sabe quem Deus é no seu coração, você consegue permanecer fiel. Queridos, eu estou caminhando com Cristo desde 94, 93 para 94. Estou quase uns 50 a mais, quase. E quantas vezes, queridos, não recebi propostas para não ser fiel ao Senhor? Quantas vezes? E se eu estou de pé hoje, consigo chegar aqui diante de vocês, é porque eu tive que dizer não para muitas coisas que foram me apresentadas. Coisas que poderiam ter me levado para outros patamares. Mas eu sempre fui a pessoa do bastidor ali, do servir. Isso é o que eu estava de fazer. E gosto até hoje. Quantas vezes não pediram para negociar os princípios do Senhor? Quantas vezes eu perdi as contas de quantas vezes Irã faz isso, Irã, se tu fizer isso aqui, tu vai crescer mais. Essa semana eu tive que deixar meu trabalho. Trabalho na PGE. E logo que eu aprendi a amar aquele lugar de uma forma muito especial. Eu entrei lá em 2003, gente. Saí sexta-feira agora. Foram 23 anos. E às vezes você vive a sua vida lá, né? Na área de informática. E você começa, porque não é só você trabalho, não é só o trabalho em si, a parte técnica. Porque tem pessoas que você lida naquele lugar. E aí, sexta-feira fizeram uma despedida para mim lá, até postei algumas fotos. E uma das coisas que falaram lá foi que eu sempre me mantive fiel àquilo que Deus é na minha vida. E aquilo me deixou muito feliz, porque foram 23 anos naquela instituição, sem negociar nenhum princípio. E quem falou isso não fui eu somente, mas foram as pessoas que falaram para mim. Ontem, num casamento, eu encontrei um procurador, estava aposentado. Eu disse, cara, você não pode ir embora. Doutor, eu preciso ir. O PG não vai conseguir viver sem você. Ele consegue, doutor. Ele falou assim, cara, a parte técnica pode até ser que consigam mudar, colocar alguém no lugar. Mas quem você é, não tem como mudar. Isso, querido, sabe o que é? É não negociar princípios. Você acha que em 23 anos eu não fui convidado a fazer coisas, às vezes, que podia negar aquilo que Deus é na minha vida? Com certeza aconteceram. Mas eu não tirei 1 milímetro daquilo que Deus quis na minha vida. Queridos, Deus vai exaltar aqueles que são fiéis. A PGE foi uma escola para mim. Tudo que você imaginar. Mas nunca negociei meus princípios que Deus colocou no meu coração. Quem é você quando muda o ambiente? Muitas vezes, queridos, as pessoas às vezes olham para você e falam assim, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai conseguir fazer nada. Mas ele não sabe que você está lá no Mateus 6,6, lá no seu quarto, orando ao Senhor, buscando. E lá naquele quarto, Deus vai te
exaltar você dali, para te levar para as nações muitas vezes. Queridos, o que eu aprendi nessa igreja é algo muito especial. E eu louvo a Deus pela minha liderança. O pastor Manu, ele nunca me deu limites. Vindo do presbitério também para dizer, nunca. Ele falou agora para mim assim, vai lá e voa, meu filho, voa. Então, queridos, eu não posso chegar naquele lugar e não fazer o que ele pediu para fazer. Porque foram muitos anos sendo forjado por esses caras. Nem bebi essa aqui, então já vai trocar, é? Valeu. Meu pastor vai beber água. Quantas e quantas vezes eu não sentei na mesa com esses caras? Pegava o Igor numa perna, o Manu na outra, o Igor na outra perna, o André na outra, na cabeça, esticava assim. Pode esticar. Mas nós nunca, isso eu vou levar para o meu coração, queridos. Nunca naquelas mesas nós negociamos um princípio. Sabe o que é um? A gente nunca sentou e fala assim, aí, qual vai ser o esquema para a gente trazer gente para a igreja? Entupir aquela igreja, qual vai ser o esquema? O que a gente tem que fazer para... Como é que a gente vai fazer para a gente conseguir dinheiro? Como é que vai ser? Vamos fazer assim, assado? Nunca. Mas já aconteceu comigo. Perguntaram para mim assim, como é que está o seu casamento? Fala para mim como é que está o seu casamento, Irã. Ah, pastor Rossano é chato, pastor Rossano é difícil. Paraibano é bicho complicado. Você, meu amor. Eu nunca escondi nada dos meus pastores. Tanto é que eles falaram comigo de coisas muito profundas. E eu aprendi com eles algo que eu vou levar para a vida. Na minha profissão, vulnerabilidade é terrível. Algo vulnerável na informática, queridos. Deus me livre, não é, Juan? Mas nesse ambiente, ser vulnerável é sobrenatural. E a minha identidade, ela foi forjada muitas vezes por esses caras. Eu sendo vulnerável. Eu sou filho de militar, querido. Daquele que homem não chora. Daquele que homem não pode dizer que está passando por problema. Você tem que ficar calado. Eu cresci assim. Até o dia que eu tive que chegar para meus pastores e ser vulneráveis comigo. Com eles. A nossa doc. Falei tudo que tinha que falar para eles. E a minha vida começou a ser transformada. Então, se você não trabalha com TI, seja vulnerável. Porque é lá, na vulnerabilidade, que você vai ser forte na sua identidade, quem você é. Quando alguém pegar na tua perna e puxar para um lado, outro para o outro, deixa esticar, querido. Deixa esticar. Porque isso vai fazer com que você, quando for para outros ambientes, você já vai ser esticado lá. Você, pode esticar, eu estou acostumado a ser esticado já. Esticar. Mais do que os meus pastores me esticam, meu amigo, pode vir. Mas não adianta você ser esticado e não ser vulnerável. Se você não é vulnerável para os seus pastores te ajudarem, te guiarem, direcionar. Você acaba que vive a vida sem entender o que é ser cuidado por alguém. E isso gera em você uma identidade fraca. Eu quero agradecer muito a esses caras todos.
Quem é você? Quando muda seu ambiente. Muitas vezes a gente sabe que nós não vivemos sozinhos, queridos. E lá no final, quando Daniel revela os sonhos, tudo lá do rei, já está honrado pelo rei, ele chama: rei, tem meus amigos lá, ó, estavam comigo também, oraram comigo também. E ele pega os amigos dele e fala: rei, ajuda eles também. E ele exalta os amigos dele também. Eu quero terminar falando isso para você, queridos. Nunca caminhe sozinho. E eu quero encerrar honrando meus pastores. Porque foram esses caras que me esticaram. E hoje eu posso ir para qualquer ambiente. Vou me lembrar de cada palavra que esses caras falaram para mim. Cada vez que eles me esticaram. E isso forjou em mim uma pessoa diferente. Eles sabem, todos eles sabem que podem falar comigo sobre qualquer coisa. Eu vou falar a verdade. Muito obrigado, meu pastor Priscila, pastor pai, pastor Hilde. Minha referência. O André é minha referência, gente. Minha terra fértil. Se você quer ser abençoado, semeia na vida do André, que vocês vão ver só. Minha pastora Raio, meu Dorama. Natalina. Quero honrar esses caras porque tudo que aconteceu na minha vida, eles estavam por trás. Fique de pé no seu lugar. Talvez hoje de manhã, querido, você esteja nesse lugar e você não tem uma boa identidade, não sabe quem você é em Deus ainda. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você se deixou moldar por tantas coisas que o mundo colocou para você. Se deixou moldar por muitas coisas lá fora. Mas você quer hoje voltar a ter a identidade de filho. Você quer voltar a saber quem você é no Senhor. E se você está nesse lugar e você precisa que a gente ore por você, que a gente reafirme você quem você é no Senhor. Por isso que você viesse aqui na frente, a gente vai orar por você. Eu queria encerrar nessa manhã dessa forma, orando por as pessoas aqui na frente. Pessoas que muitas vezes não têm identidade formada, que precisam ainda saber, ainda negociar alguns princípios ainda.